Olá, meus irmãos, minhas irmãs, que a graça e a paz de Jesus Cristo alcance a vida de vocês. Sejam bem-vindos, queridos, a mais um devocional. No devocional de hoje eu quero falar com vocês sobre 4 passos para você receber a bênção de Deus. E para ilustrar esse devocional, queridos, eu gostaria de falar a história de Naamã. Em 2 Reis 5,14, diz a palavra de Deus: Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Queridos, Naamã, era um homem poderoso da época. Naamã era um general de guerra, queridos. Mas Naamã tinha uma enfermidade na sua pele que era a lepra, queridos. E quando Naamã saía ali da sua postura diante dos homens, ele se chegava na sua casa e ele via ali a miséria que ele era. E para nós receber a bênção de Deus, queridos, a primeira coisa é nós nos humilharmos na presença de Deus e reconhecermos a soberania e o poder de Deus. Infelizmente, muitas pessoas não querem se humilhar diante de Deus, não querem reconhecer a soberania de Deus. E muitos ainda afirmam que Deus não existe, queridos. Mas Deus, ele existe e ele é o Todo-Poderoso. E a palavra de Deus diz em Mateus 23:12, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Deus, ele queria não somente curar a carne daquele homem, mas ele queria curar a alma. E às vezes nós pedimos algo para Deus, queridos, só que nós não entendemos que é um processo. Na maioria das vezes nós não estamos preparados. Deus, ele precisa nos preparar, queridos. E esse preparo, a primeira coisa é se humilhar, é reconhecer, é adorar, é estar ali na presença de Deus. Aquele homem precisava ter um encontro com Deus. Aquele homem precisava reconhecer o poder de Deus. E a palavra de Deus fala que ele procurou o profeta para saber o que ele precisava fazer para ele ser curado. E o profeta, ele deu a recomendação: você vai, mergulha 7 vezes no Rio Jordão e você vai ficar curado. E aquele homem se indignou, porque aquele homem era um homem de poder, aquele homem era um homem reconhecido da sua época, e ele se negou a primeira vez. E nós muitas vezes, queridos, Deus, ele quer que nós nos humilhemos e obedecemos a sua voz. O primeiro passo é se humilhar e o segundo passo é obedecer a voz de Deus. Obedecer, queridos, eu sempre tenho falado aqui porque é um passo que é muito difícil na nossa vida. A nossa carne, queridos, nós queremos obedecer a nossa carne. O pecado, queridos, como eu escutei numa mensagem, o pecado, ele é doce. O pecado, ele nos atrai. E viver uma vida de santidade não é fácil, queridos. E nós precisamos obedecer a voz de Deus. E aquele homem, ele se recusou a obedecer a voz de Deus. Mas ele não tinha o que fazer, ou ele obedecia ou ele ficava com a lepra. E se nós quisermos alcançar a bênção de Deus, queridos, nós precisamos obedecer a voz dele. Você pode receber a oração de quem você quiser. Se você não obedecer a voz de Deus, você não vai receber o milagre. O primeiro passo é se humilhar, o segundo passo é obedecer a voz de Deus. O terceiro passo, queridos, do nosso devocional, para você receber a bênção, é renunciar à nossa carne. Ali fala a palavra de Deus que ele teve que ser mergulhado no Rio Jordão. E o que para aquele homem era muito terrível, por quê? Porque ele se sentia importante. Ele não queria renunciar à sua carne. A sua carne não desejava mergulhar naquele rio, porque aquele rio era sujo, queridos. E nós muitas vezes não queremos renunciar à nossa carne. Nós queremos fazer a vontade da nossa carne. A nossa carne muitas vezes quer que nós não oremos. E o que eu quero falar para vocês é o seguinte: você precisa ter uma vida de comunhão com Deus. Se você quer ter uma vida vitoriosa, você precisa renunciar à tua carne. E a primeira renúncia que você precisa fazer da tua carne, queridos, antes de trabalhar, não põe o relógio para despertar no horário que você precisa sair. Põe o relógio para despertar pelo menos 5 minutos antes, para você ter uma palavra com Deus, para você poder orar,
para você ter comunhão com Deus, para você apresentar a tua vida com Deus. Realmente renuncia a tua carne. A tua carne quer ficar lá no comodismo, mas nós precisamos realmente renunciar ela, porque senão nós não podemos ter, é impossível ter uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus e uma vida obedecendo a nossa carne, queridos. E aquele homem queria obedecer a sua carne, ele não queria mergulhar naquele rio. E o quarto ponto, queridos, para você receber a bênção de Deus, é continuar crendo. É esse ponto que muitos acabam desanimando. Eles até vão na presença de Deus, como aquele homem foi, eles até obedecem, eles até renunciam às suas próprias vontades, à sua carne. Mas, queridos, na parte de crer, queridos, a palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós perdemos a bênção, queridos. Então, você precisa continuar crendo. Por que ali o texto fala ali 7 vezes? Porque ele precisava mergulhar várias vezes, queridos. E nós muitas vezes, para receber algo de Deus, queridos, nós precisamos mergulhar várias vezes, querido. E esse mergulhar aqui, queridos, no sentido figurado, é mergulhar em uma vida de oração. Você precisa estar todos os dias na presença de Deus. Aqui, como a semana tem 7 dias, todos os dias você precisa estar na presença de Deus, queridos. E esses 7 vezes aqui, queridos, está falando para nós continuarmos crendo, para nós estarmos buscando a Deus todos os dias, querido. Aquele homem precisava realmente mergulhar naquele rio num sentido de reconhecer a glória de Deus, num sentido de descer do seu trono, descer da sua vontade, renunciar à sua carne e obedecer à voz de Deus. Que você possa entender, querido, que você precisa estar fazendo esses 4 passos. Primeiro, se humilhar e reconhecer, obedecer à voz de Deus, renunciar à sua carne e continuar crendo. Que Deus possa te abençoar nesse dia, que você possa receber essa mensagem e saber que Deus está controlando a tua vida, que Deus está te sondando. Conforme o Salmo 139 fala que o Senhor ele nos sonda e nos conhece, mesmo antes da palavra sair da nossa boca, Ele já sabe o que vinha, Ele já sabe os nossos pensamentos, querido. Então não se preocupa, entrega tudo, reconheça realmente a soberania e o poder de Deus, deixando Ele governar a tua vida inteira, porque só assim você vai ser feliz, só assim você vai receber a tua bênção e o teu milagre. Eu gostaria de estar orando por você. Pai eterno e Deus de poder, eu entrego cada vida que chegou até esse devocional. Talvez tem vidas que se encontram como Naamã, Pai, que ainda não aprenderam a descer do seu orgulho, Pai. Talvez tem vidas que ainda não tiveram uma intimidade contigo, Pai. Mas o Senhor quer promover uma intimidade. O Senhor quer que cada um venha buscar a sua bênção. Aquele homem, para receber a sua bênção, Pai, ele teve que se humilhar, ele teve que mergulhar naquele rio, Pai. E nós precisamos realmente mergulhar na Tua presença, Pai. Precisamos renunciar à nossa carne, precisamos renunciar às nossas vontades, Pai. Eu abençoo cada vida que chegou até esse devocional, que cada um possa entender, Senhor, que a cada dia nós temos uma luta, que a cada dia nós temos uma dificuldade, mas nós precisamos estar a cada dia obedecendo a Tua palavra, obedecendo a Tua voz. Eu abençoo cada vida nesta hora, em nome de Jesus. Para você que ficou até aqui nesse devocional, gostaria de te agradecer. Que Deus abençoe tua casa e tua família. Aqui quem fala é o pastor Gilberto Silva e esse é o canal Palavras de Vida. Se você não é inscrito, eu peço que se inscreva. Também ativa o sininho, é importante. E se você gostou dessa mensagem, compartilha com alguém, porque eu tenho certeza que você vai estar abençoando a vida de mais uma pessoa. Queridos, esse devocional acontece todos os dias, às 6h06 da manhã. Que você tenha um dia lindo e abençoado na presença de Deus, em nome de Jesus, e até amanhã.